Olá, seja bem-vindo ao curso de Mecânico de Aeronaves. Meu nome é Carlos Eduardo Martins e estou aqui para dialogar com você os principais conceitos de eletricidade básica deste curso. Está pronto, então? Vamos lá. Aula 6. Continuaremos falando de baterias e acumuladores, agora baterias de níquel-cádmio, depois dispositivos de proteção e controle de circuitos e instrumentos de medida, multímetro e megômetro. Esta é a imagem de uma bateria de níquel-cádmio, por exemplo. A célula desse tipo de bateria consiste em placas positivas e negativas, separadores, eletrólito, suspiros e reservatório ou container. As placas positivas são feitas de uma chapa porosa, sobre a qual é depositado hidróxido de níquel. As placas negativas são feitas de chapas semelhantes, sobre a qual é depositado hidróxido de cádmio. Em ambos os casos, a chapa porosa é obtida pela fusão de pequenos grãos de níquel, formando uma fina malha, no formato de uma tela. Após depositar os materiais ativos e positivos sobre a placa, elas são cortadas no tamanho adequado. Uma barra de níquel é então soldada no canto de cada placa, que passa a formar um conjunto com as barras soldadas em terminais apropriados. As placas são separadas uma das outras por uma faixa contínua de plástico poroso. O eletrólito usado nas baterias de níquel-cádmio é uma solução de 30% de hidróxido de potássio em água destilada. O peso específico do eletrólito situa-se entre 1240 e 1300, isso a temperatura constante. Nenhuma mudança considerável ocorre no eletrólito durante a descarga. Daí, não ser possível, então, determinar as condições de carga da bateria pelo teste de peso específico do eletrólito, como a gente fez lá na outra bateria de chumbo ácido. O nível de eletrólito deve ser mantido logo acima da parte superior das placas. Funcionamento da célula de níquel-cádmio. Quando uma corrente de carga é aplicada a uma bateria de níquel-cádmio, as placas negativas perdem oxigênio e começam a formação de cádmio metálico. O material ativo das placas positivas se torna mais altamente oxidado. Esse processo persiste enquanto a corrente de carga é aplicada ou até que todo o oxigênio seja removido da placa negativa e somente então o cádmio permaneça. Próximo do final do ciclo de carga das células, próximo do final do ciclo de carga, as células vão emitir um gás. Isso também pode ocorrer se a célula estiver com sobrecarga. Este gás ele surge da decomposição da água do eletrólito em hidrogênio nas placas negativas e oxigênio nas placas positivas. A tensão elétrica e também a temperatura determinam quando ocorrerá a emissão de gás. Um pouco de água será consumida, por menos que seja a emissão de gás, até que a bateria esteja completamente carregada. A ação química é revertida durante a descarga. As placas positivas lentamente vão liberar oxigênio, que é reabsorvido pelas placas negativas. Esse processo vai resultar na conversão de energia química em energia elétrica. Durante a descarga, as placas absorvem certa quantidade de eletrólito. Durante a recarga, o nível do eletrólito aumenta, e quando completamente recarregada, o eletrólito estará no seu mais alto nível. Por consequência, só se deve adicionar água quando a bateria estiver totalmente carregada. Cuidados na manutenção desse tipo de bateria. Primeiro, é necessário prover uma área separada para estocagem e manutenção das baterias níquel-cádmio. Isso porque seu eletrólito é quimicamente incompatível com o ácido sulfúrico, usado nas baterias ácidas, cujas emanações podem contaminar o eletrólito da bateria de níquel-cádmio. Essa preocupação deve incluir os equipamentos como ferramentas e as seringas. Com efeito, toda e qualquer precaução deve ser adotada para afastar qualquer conteúdo ácido do local onde se lida com baterias de níquel-cádmio. Segundo, o eletrólito utilizado nas baterias de níquel-cádmio é extremamente corrosivo. Para manipular e trabalhar em baterias é necessário usar óculos de proteção, luvas e avental de borracha.
Adequados meios de lavagem também são necessários para o caso do eletrólito atingir a pele ou a roupa. Tal exposição vai requerer imediato enxaguamento com água ou vinagre, suco de limão ou solução de ácido bórico. Quando o hidrogênio de potássio e a água, quando o hidróxido de potássio e a água estiverem sendo misturados, o hidróxido deve ser adicionado lentamente à água e nunca vice-versa. Terceiro cuidado. O violento centelhamento pode ocorrer se você usar uma escova de cerdas metálicas para a limpeza da bateria. Os plugs de ventilação devem ser mantidos fechados durante o processo de limpeza e jamais devem ser usadas substâncias como ácidos, solventes ou soluções químicas. O eletrólito borrifado pode reagir com dióxido de carbono, formando cristais de carbonato de potássio. Estes, que não são tóxicos nem corrosivos, podem ser então removidos com uma escova de fibra em um pano úmido. Quando o carbonato de potássio se forma sobre uma bateria, pode indicar que esteja sobrecarregada porque o regulador está desajustado. Quarto, nunca adicionar água à bateria antes de 3 ou 4 horas após estar completamente carregada. Caso necessário, usar apenas água destilada ou desmineralizada. Quinto, como o eletrólito não reage quimicamente com as placas, o peso específico do eletrólito não muda consideravelmente. Assim, não é possível determinar o estado de carga da bateria com um densímetro, como a gente fazia lá na outra bateria. Também não pode ser determinado por teste de tensão elétrica, porque essa tensão permanece constante durante 90% do ciclo da carga. De descarga. Sexto, as baterias de níquel-cádmio devem ser verificadas a intervalos regulares baseados na experiência, já que o consumo de água varia com a temperatura ambiente e com as condições de operação. Em intervalos maiores, a bateria deve ser removida da aeronave para teste de bancada. Se estiver completamente descarregada, algumas células podem atingir potencial zero e carga invertida, afetando a bateria de tal modo que ela não mantenha a total capacidade de carga. Ela deve ser descarregada e cada célula colocada em curto-circuito, a fim de obter balanceamento de zero potencial antes de recarregar a bateria. Esse processo é chamado de equalização. A carga pode ser realizada tanto pelo método da corrente constante quanto tensão constante. Para carga com potencial ou tensão constante, a gente deve manter a tensão constante até que a corrente diminua para 3 amperes ou até menos, assegurando que a temperatura da célula não ultrapasse 37,7 graus Celsius. Para a carga com corrente constante, devemos começar e continuar até que a tensão atinja o potencial desejado. Então, reduzir o nível de corrente até 4 amperes, continuando a carga até sua tensão necessária ou até que a bateria atinja a temperatura de 37,7 graus Celsius. Aí a tensão começa a declinar. O livro texto ele traz um quadro exemplificando algumas panes que ocorrem nas baterias, assim como as possíveis causas e as possíveis ações para corrigir o defeito. Eu recomendo que você faça a leitura desse quadro depois, com calma e bastante atenção. Vamos agora falar um pouco dos dispositivos de proteção de circuitos. O correto dimensionamento do fio a ser utilizado já é um dispositivo de proteção. Quanto maior a corrente a percorrer o fio, maior precisará também ser a seção transversal desse fio. O fusível também é um dispositivo de proteção. É o mais comum, na verdade. Como já falamos até em aulas anteriores, o fusível ele é geralmente ele é geralmente constituído de um fio fino, bem mais fino do que usado no circuito. Dessa forma, é esse fio que vai romper e abrir o circuito no caso de uma corrente elevada. O quebra-circuito é destinado a interromper o circuito e o fluxo de corrente quando a corrente exceder um valor pré-determinado. Difere de um fusível no fato de interromper rápido o circuito e pode ser religado, enquanto que o fusível ele vai fundir e ele vai precisar ser substituído. Protetor térmico. O protetor térmico, ou chave, é usado para proteger o motor.
Ele é destinado para abrir o circuito automaticamente sempre que a temperatura do motor tornar-se excessivamente alta. Bom, agora a gente vai passar a falar de dispositivos de controle de um circuito, começando por chaves ou interruptores. As chaves controlam o fluxo de corrente na maioria dos circuitos elétricos de aeronaves. Ela é usada para ligar, desligar ou mudar o fluxo da corrente no circuito. Também deve ser capaz de suportar a corrente normal e tem que ter a isolação adequada para a tensão do circuito. Aqui temos exemplos de algumas chaves. Chave de um polo para circuitos simples do tipo faca e do tipo toggle. Chaves de um polo para dois circuitos do tipo faca e do tipo toggle. Chaves bipolares para circuitos simples no tipo faca e do tipo toggle. E por fim, chaves bipolares de duas posições, do tipo faca e do tipo toggle. As representações esquemáticas para chaves mais comumente usadas, essas que mostramos, são mostradas nessas figuras. São essas figuras que vão aparecer nos circuitos elétricos, nos diagramas dos circuitos elétricos, desculpe. Próximo, chaves push button. São chaves que têm um contato estacionário e um contato móvel, que é fixado no botão de apertar. Essa chave é a pressão de mola e destinada a contatos momentâneos. Microinterruptores ou microswitches. Um microinterruptor ele vai fechar ou abrir o circuito com um movimento muito pequeno do dispositivo de acionamento. Esses componentes são geralmente utilizados como chaves de controle para prover acionamento automático de trens de pouso, motores atuadores e similares. Depois, a chave de seleção giratória é uma chave que pode substituir várias chaves. Conforme mostrado nessa figura, quando o botão de uma chave é girado, ela abre um circuito e fecha outro. A chave de ignição e de seleção de voltímetros, por exemplo, as chaves de ignição e de seleção de voltímetros são exemplos típicos desse tipo de chave. Relés, ou ainda chaves relés também, são usados para controle remoto de circuitos de grande corrente. Um relé é conectado no circuito entre a unidade controladora e a fonte de força mais próxima, de forma que os cabos conduzindo grande corrente sejam tão curtos quanto possível. Uma chave relé consiste de uma bobina ou um solenoide, um núcleo de ferro, um contato fixo e outro móvel. Um pequeno fio vai conectar um dos terminais da bobina na fonte de força, através de uma chave de controle, normalmente localizado na cabine. O outro terminal da bobina é normalmente aterrado no alojamento. Quando a chave de controle é fechada, um campo eletromagnético é formado em torno da bobina. Num certo tipo de chave relé, um núcleo de ferro é fixado firmemente no lugar, dentro da bobina. Quando a chave de controle é fechada, o núcleo é magnetizado e puxa a armadura de ferro doce para si, fechando os contatos principais. Os contatos são então mantidos abertos por ação de mola, como mostrado nessa figura. Quando a chave de controle é desligada, o campo magnético desaparece e a mola abre o contato. Bom, o livro-texto ele traz uma variedade de instrumentos de medida. Eu recomendo a vocês lerem todos aqueles instrumentos de medida. Mas, atualmente, quase todos os instrumentos de medida são concentrados em um simples multímetro, como esse que aparece nessa figura. E é nesse equipamento que eu vou focar a explicação. Observe que geralmente os multímetros trazem algumas teclas abaixo do visor. A função de cada uma dessa tecla pode ser descoberta e entendida no manual. Entretanto, eu coloco aqui que é sempre importante observar, antes de usar o multímetro, se ele está selecionado justamente do tipo de corrente que o circuito está trabalhando. Ou seja, AC indica corrente alternada, enquanto que DC indica corrente contínua. Essa seleção é muito importante observar, porque às vezes você faz uma medida errada só por estar selecionado errado o tipo de corrente. Depois, na chave seletora, você vai conseguir definir o que deseja medir. Se é corrente, se é tensão, se é resistência, enfim, depende do multímetro que você tiver.
Abaixo dessa chave tem alguns plugs, geralmente são 4, 3 a 4. São neles que você deve conectar os cabos utilizados para realizar a medição que você deseja. Tome cuidado com a especificação de cada plug desse ali, de cada borne onde você vai colocar aquele plug. Porque se você engatar o cabo do borne errado e tentar efetuar a medição, dependendo do multímetro, ele vai poder queimar. Depois, sempre são utilizados 2 cabos, um preto e um vermelho. Geralmente o cabo preto fica no lado negativo do circuito e o vermelho no lado positivo. Mas se você inverter apenas a cor, não vai ter problema. O que pode acontecer é apenas aparecer um sinal negativo. No livro texto, você também encontrará outras recomendações. Eu peço que você leia atentamente esse item. Vá lá e leia bem sobre multímetro, como utilizar um multímetro. Um outro instrumento de medida é um megômetro. Esse equipamento, ele mede alta faixa de esse equipamento mede de alta faixa de indicação, podendo conter um gerador manual. Na verdade, ele mede uma alta faixa de resistência, né? Podendo conter, então, um gerador manual. Ele é usado para medir resistência de isolação e outros valores elevados de resistência. Também é usado para testar aterramento, continuidade e curto-circuito em sistemas de força elétrica. E aqui nós fechamos, então, a nossa sexta aula. Eu desejo vocês, então, boas leituras, bons estudos e até a próxima aula.